Isso é o que ela diz a seu respeito. Mas eu quero falar com você nessa noite, quero compartilhar a palavra do Senhor com o seguinte tema: quando vem a oposição. Nós convivemos constantemente com oposições, e eu quero falar com você nessa noite sobre alguém que também conviveu com uma oposição durante o seu reinado. Abra sua Bíblia em 2º livro de Reis, capítulo 18, a partir do versículo 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 17. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: de Laques, o rei da Assíria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo, com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna, e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhes disse: digam isso a Ezequias: assim diz o grande rei da Assíria, em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em que você se baseia confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado, que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia? Assim o faraó, o rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas se vocês disserem: estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém: vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Irmãos, nessa passagem nós vemos o rei da Síria enviando alguns mensageiros a Jerusalém para mandar um recado para Ezequias. Ezequias foi um rei em que o seu pai, o seu antecessor, tinha feito alguns pactos com a Síria, pactos com alguns povos que desagradavam a Deus. E através dessas alianças, Acás, que era o pai de Ezequias, tinha meio que alguns tratados com eles. E isso fez com que muito da religião pagã viesse para Jerusalém. Porém, quando Ezequias assumiu o trono no lugar de seu pai, Acás, Ezequias cortou o barato dessa gente. Ezequias era um homem que praticamente viveu às portas do templo. Ele viu o seu pai governar, ele viu as coisas erradas que o seu pai fazia, mas ele quis fazer diferente. Ele quis fazer segundo aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Acás tinha um governo baseado nas suas vontades. O governo de Ezequias era baseado na vontade de Deus. Muitos anos depois, Israel ou Jerusalém não tinha comemorado a Páscoa. Ezequias trouxe a Páscoa de volta. Ezequias derrubou os altares idólatras. Ezequias acabou com aquela farra das religiões pagãs em Jerusalém. Por quê? Porque o coração dele não era baseado naquilo que ele pensava, mas o coração dele era baseado naquilo que Deus falava com ele. E pelo fato de Ezequias ter se distanciado
de todas as nações pagãs, principalmente da Síria, o rei da Síria veio contra Ezequias. Meu irmão, quando nós decidimos mudar a nossa vida, quando nós decidimos que a partir desse momento, daquele momento, nós não vamos mais viver segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões de Deus, Satanás vai se levantar contra mim e contra a sua vida. Olha o silêncio mortal. Não se espante se a partir do momento em que você decidir ser fiel a Deus, estar junto na igreja, trabalhar na igreja, não se levantar oposição dentro de sua casa. Por quê? Porque Satanás, ele vai se opor a tudo aquilo que Deus colocar no seu coração. Quando eu me levantei como evangélico na minha casa, onde não existiam evangélicos, o relacionamento mudou completamente. Principalmente o meu relacionamento com meu pai. De um relacionamento onde eu vivia com ele, onde nós tínhamos uma intimidade muito forte, para um relacionamento mais distante. Porque se levanta a oposição. Quando eu decidi fazer o seminário, eu perguntei a ele se ele poderia me ajudar, porque eu não tinha condições financeiras. E ele me disse: quanto de dinheiro esse curso vai te trazer? Eu falei: não vai me trazer R$1 de dinheiro, mas vai me colocar no propósito que Deus quer para a minha vida. Quando nós entendemos que a oposição ela vem, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós temos que ficar preparados, nós temos que entender isso. A Bíblia diz em Salmo capítulo 121, do verso 1 ao verso 8: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta, e sim, o protetor de Israel não dormirá. E ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita, de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Pode se levantar oposição contra a sua vida, meu irmão, mas você tem a proteção do Senhor. Agora preste bem atenção. Ezequias corta a relação com a Assíria, e aí o rei da Síria manda esses mensageiros. Mensageiros que vêm trazer um recado, vêm trazer algo para ameaçar Ezequias. Eles não vêm sós, eles vêm com um grande exército. E aí, quando eles chegam, eles não falam diretamente com Ezequias, mas eles falam com o staff de Ezequias, com aqueles que estavam ali próximo a Ezequias. Agora preste bem atenção. Durante essa mensagem, eles trazem 3 características que toda oposição vai trazer para nós. 3 coisas que a oposição vai tentar abalar na nossa vida. A primeira delas é a confiança. Olha o que ele diz. Assim diz, versículo 19: o comandante de campo lhes disse, dizendo: digam isso a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Síria: em que você se baseia a sua confiança? Irmão, toda oposição que se levantar contra você, em primeiro momento ele vai tentar abalar a sua confiança. A confiança naquilo que você é, naquilo que Deus diz que você é.
Lembra da tentação de Jesus, Mateus capítulo 4? Satanás se materializa para Jesus e diz: se és o Filho de Deus, se és. Deus já tinha falado com Jesus depois do batismo: tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. Na verdade, Deus só falou 2 vezes essa frase para Jesus. Uma foi no Vale do Rio Jordão, no momento do batismo. Outro foi no Monte da Transfiguração, que é o lugar mais alto de Jerusalém. Um foi no lugar mais baixo, o outro foi no lugar mais alto. Porque Deus está falando para mim e para você: por mais que você estivesse no vale, ou por mais que você esteja no monte, você é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Vai tentar abalar a sua confiança. Quando você começa a se destacar em determinado lugar, seja no trabalho, seja onde for, a oposição vai tentar abalar a sua confiança naquilo que você faz. Já teve pessoas que chegaram para você e falaram assim: rapaz, esse negócio que você está fazendo aí, eu acho que não vai dar certo não, hein? Porque eu conheço pessoas que já fizeram e não deu certo. E aí você começa a sentir medo, a sentir falta de confiança naquilo que Deus colocou para você. A oposição vai tentar abalar o seu ministério dentro do reino de Deus. Você tem um ministério de louvor, você tem um ministério de evangelismo, você tem um ministério com crianças, você tem um ministério, não importa onde for, mas aí a oposição vai tentar abalar a sua confiança, dizendo que você não é capaz o suficiente para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Só que você tem que entender que não é a sua capacidade que conta, mas é Deus que já colocou a capacidade dele dentro de você. O Espírito Santo nos capacita para agir da forma que Deus nos chamou. Irmão, se você me conhecesse quando eu era adolescente, você nunca ia dizer que eu estaria num púlpito pregando a palavra. Que nem apresentar trabalho de escola na frente eu tinha coragem, de tão medroso que eu era. Mas o Espírito Santo nos capacita a fazer além daquilo que nós podemos fazer. Aleluia! Por isso, meu irmão, fique feliz, porque aquilo que Deus colocou no seu coração, você vai realizar. Ainda que se levante oposição, ainda que se levante o inferno inteiro, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O propósito que Deus tem na sua vida, ele vai se concretizar, não por causa da sua força, não por causa da sua capacidade, mas por causa da palavra de Deus que já foi decretada na sua vida. Aleluia! A oposição, ela vai tentar minar a sua capacidade, minar a sua confiança em você mesmo. Quando Pedro nega Jesus, a confiança dele está totalmente abalada. Mas Jesus, ao invés de condená-lo, Jesus, ao invés de apontar o erro dele, Jesus diz: Pedro, tu me amas? Apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Cuide do meu rebanho. Jesus nunca vai depreciar aquilo que nós fazemos de errado, Ele vai nos fazer refletir e mudar. Porque Ele quer que a nossa confiança esteja não na nossa força, mas que a nossa confiança esteja nele. A segunda coisa que a oposição mina em nossas vidas é o relacionamento. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 21. Você está
confiando no Egito, aquele caniço quebrado, que espeta e perfura a mão do homem, que nele se apoia? Assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Ou seja, ele está dizendo: você vai confiar nas suas alianças contra mim? Meu irmão, não sei se acontece isso com você, mas quando Deus coloca alguém na sua vida para te abençoar, sempre vem uma oposição para falar mal dessa pessoa. Às vezes alguém que você mesmo já tinha se relacionado, dizendo: não, esse cara aí não vai não. Não confia, não confia nos pastores, não. É a liderança que Deus colocou na sua vida para te abençoar, e aí a oposição vem contra. Porque a maioria das pessoas que dizem que são suas amigas, elas estão ali no momento da festa, mas não estão ali no momento da amargura, da tristeza, no momento que você mais precisa. Elas estão querendo que você, a cada dia, fique pior daquilo que você já é, ou já está. E não estão ali para te apoiar. E aí quando Deus manda alguém para te abençoar, quando Deus manda alguém para te aconselhar, elas entram em oposição, para destruir relacionamentos que Deus tinha colocado na sua vida. Alianças que Deus tinha colocado na sua vida. E a terceira coisa que a oposição traz para abalar a nossa vida é a nossa fé. Já reparou que quando você começa a se engajar no reino de Deus, a oposição vem e traz alguma coisa para a sua vida? Às vezes traz uma enfermidade para abalar a sua fé. Às vezes traz uma dificuldade financeira para abalar a sua fé. Às vezes estava tudo bem na sua vida, e aí você decide: não, eu quero me engajar na obra de Deus, eu quero servir a Deus agora de forma mais contundente. E aí a sua vida começa a virar pelo avesso. Por quê? Por causa da oposição, para tentar minar a sua fé, para tentar questionar o agir de Deus na sua vida. Às vezes você olha pessoas no mundo, teoricamente, melhor financeiramente do que você que está em Cristo, e aí você começa a questionar, e a oposição vem para dizer: olha, é melhor você estar lá no mundo, porque lá eles estão melhor do que você aqui na igreja. Essa é a oposição. Só que uma coisa eu aprendi, irmãos: por mais que o mundo diga que lá é melhor, a partir do momento que eu experimentei Jesus, eu nunca mais quero nada. A partir do momento que eu experimentei Jesus, tudo aquilo que o mundo traz para mim é mera bajulação, é coisa que não tem sentido, não é nada de importante, porque uma vez que eu experimentei Jesus, irmão, a maior força do universo, a maior força que você pode experimentar está dentro de você. Os milagres que Deus pode fazer na sua vida, ninguém pode fazer. As coisas que Jesus pode fazer em você, com você e através de você, ninguém pode fazer. Ninguém. Teve uma irmã que chegou para mim e falou: Jefferson, eu
Eu tenho um carro que o meu filho utiliza para ir para a faculdade, para ir para o estágio, e ele bateu o motor. Eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho condições. Vamos orar? Vamos orar. Oramos. E um tempo depois, ela veio até mim e falou: Jefferson, Deus levantou o dinheiro e eu consegui fazer o motor do carro, e a partir daquele momento eu vou usar o carro para a glória de Deus. Eu falei: amém, glória a Deus. Alguns dias depois, nós estávamos no culto de oração, e ela veio até mim e falou: Jefferson, depois que nós fizemos o motor do carro, eu e meu filho fomos dar uma volta em Guarapari. E quando estávamos chegando na cidade, o motorista veio atrás e arrebentou a traseira do carro. Levamos para a oficina, o motorista tinha seguro, mas o seguro disse que o carro deu perda total. Eles vão pagar o carro, mas aquele carro era um carro de estimação. Era um carro que era uma relíquia pessoal. Eu amo aquele carro, mas seja feita segundo a vontade de Deus. Eu falei assim: então vamos orar, irmã. Deus pode mudar o quadro. Até que no outro dia nós estávamos aqui no culto de oração novamente, e ela disse: Jefferson, o seguro, ele deu um determinado valor para o carro, e esse valor, além do valor do carro, ele liberou também o próprio carro para nós, se nós quiséssemos. Nós pegamos ele. O meu filho conhecia um mecânico, um lanterneiro, e nós levamos esse carro para lá, para que ele pudesse dar um diagnóstico desse carro. E quando nós chegamos lá, para nossa surpresa, ele disse que aquele carro poderia ser consertado. E eu quero te levar ali fora, porque eu quero te mostrar aquilo que Deus fez na minha vida e na vida do meu filho. Irmão, o carro estava melhor do que antes da batida. Deus não só prosperou, Deus não só trouxe recurso financeiro, como fez o carro que estava no coração dessa família melhor do que eles tinham. Esse é o nosso Deus. Pode vir oposição contra a sua vida, pode vir um exército contra você, mas quando você está diante de Deus, quando você está no propósito de Deus, quando você está trilhando os caminhos de Deus, irmão, não existe oposição contra a minha vida e contra a sua. Paulo vai dizer: quem condenará aqueles que estão em Cristo? Quem levantará acusação? Meu irmão, a oposição, ela vai vir contra mim e contra a sua vida, mas nós temos que entender que o nosso Deus é maior do que qualquer oposição que vier contra nós. Aleluia. Agora eu quero dizer para você o seguinte: mas e aí, quando vem a oposição? Entenda, em primeiro lugar, quando vier a oposição, não temas, porque a oposição não é contra você, mas é contra o seu Deus. Olha o capítulo 19, versículo 5. Capítulo 19, versículo 5, ainda em 2 Reis, ele diz o seguinte: quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: digam ao seu senhor, olha o que Isaías vai dizer: digam ao seu senhor que assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias dos servos do rei da Síria,
que o rei da Síria lançaram contra mim. A blasfêmia, a ameaça, não foi para Ezequias, a ameaça foi contra Deus. Quando se levanta uma oposição contra a sua vida, irmão, não está se levantando apenas contra a sua vida, está se levantando contra o seu Deus. Ih, meu irmão, você não está aqui hoje não. Quando a oposição se levanta contra a sua vida, está também se levantando contra o seu Deus. Entenda isso. Quando Paulo estava indo para Damasco, para perseguir a igreja em Damasco, Jesus aparece para ele e diz: Paulo, por que me persegues? Ele não disse por que persegues a minha igreja, ele não disse por que persegues os meus filhos, ele não disse por que persegues os meus servos, não, ele disse por que me persegues. Toda perseguição que vier contra a minha vida, contra a sua vida, entenda algo, ela também vem contra o seu Deus. E se ela vem contra o seu Deus, irmão, é o seu Deus que vai tratar com ela. Às vezes você ficou chateado, às vezes você ficou revoltado, porque alguém te difamou, porque alguém falou mal contra você. Meu irmão, deixa eu te falar algo, ele não só falou mal contra você, mas ele falou mal contra o seu Deus. Contra Deus. Aqueles homens da Síria não estavam apenas ameaçando Ezequias, ameaçando Jerusalém, ameaçando Judá. Não, eles estavam ameaçando o próprio Deus. Porque eles disseram que nem Deus salvaria Jerusalém deles. Porque eles diziam que o Deus da Síria tinha destruído o Deus do Egito, tinha destruído o Deus de tantos outros povos. Então o Deus de Israel seria fichinha para eles. Mas entenda algo, Ezequias fez algo que é a segunda coisa que nós devemos fazer quando vem a oposição. Ezequias buscou a Deus e ouviu as suas instruções. Quando vem a oposição contra a nossa vida, a nossa reação natural é o que, irmão? Eu vou lá pregar a mão na cara dessa pessoa, sim ou não? Essa é a nossa reação natural. Mas entenda algo, o que nos faz diferentes do mundo é porque nós não reagimos segundo o mundo, mas nós reagimos segundo Deus. Ezequias, ele poderia ter dito algo, alguma palavra para transmitir ao rei da Síria, mas ele fez diferente. Ele rasgou suas vestes, se cobriu com cinzas, com um pano de saco, foi para o templo orar ao Senhor. Irmãos, existem batalhas, existem oposições que nós vamos travar na nossa vida, que não serão vencidas através do nosso esforço, que não serão vencidas através da nossa reação, mas que serão vencidas através do nosso joelho. Às vezes nós estamos tão revoltados, querendo fazer, querendo retribuir, quando Deus está falando assim: ei, apenas me busque, busque a mim. Irmãos, já aconteceram várias coisas na minha vida que eu simplesmente calei a minha boca, me ajoelhei, busquei ao Senhor, e as pessoas falavam assim: você não vai fazer nada, você não vai falar, você não vai se defender. E eu dizia: eu tenho um advogado que vai me defender. E quanto mais eu buscava, quanto mais eu chorava a Deus, mais o meu coração ficava em paz. E sabe o que acontecia, irmãos? Deus me dava vitória. Tem batalhas na nossa vida, tem oposições na nossa vida, que não vai adiantar a gente falar. Que o que
nós vamos precisar fazer é orar. Por mais que nos doa, por mais que seja difícil para nós, nós temos que buscar a Deus e ouvir as suas orientações. Ezequias podia ter levantado todo o seu exército e dito: não, nós vamos agora marchar contra a Síria e vamos derrubar o rei da Síria, porque nós estamos com Deus. Mas Deus nunca tinha dito nada para ele fazer isso. O grande diferencial dos grandes homens de Deus, se você perceber na palavra de Deus, é que eles ouviam as orientações de Deus. Lembra de Josué? Josué não ia para uma batalha sem ouvir as orientações de Deus. Davi não ia para uma batalha sem ouvir as orientações de Deus. Uma vez que ele não foi, ele caiu. Será que na nossa vida, antes de nós fazermos algo, será que na nossa vida, antes de nós tomarmos as nossas decisões, nós temos ouvido a voz de Deus? Nós temos buscado a Deus? Ou nós temos buscado o YouTube? Meu irmão, na sua vida haverão sim oposições. Mas se você busca Deus, se você escuta as orientações de Deus, entenda algo: Ele luta por você. 3 pessoas entenderam. Ele luta por você. A Bíblia diz que Geazi acordou cedo, foi pegar água para fazer o café para Eliseu. Quando ele foi até o poço para pegar a água, ele olhou ao redor e toda a cidade estava cercada pelo exército inimigo. Ele falou, não falou Jesus, né? Porque não tinha Jesus na época. Mas ele falou, meu Deus. Tremeu na base, entrou para dentro de casa e acordou Eliseu, falou, Eliseu, nós vamos morrer. Como assim? Nós vamos morrer, a cidade está cercada, e eles vão matar a gente e tal. E Eliseu disse assim, calma. Irmãos, uma coisa que a mulher não gosta no homem, é quando ela está desesperada e você fala assim, calma. É verdade ou não é? Minha esposa, ela fica nervosíssima quando ela está desesperada por alguma coisa. Eu falo assim, calma. Eliseu disse, calma. Vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. E trouxe Geazi para o lado de fora e disse, pai, abre os olhos do teu filho. Quando Geazi abriu os olhos espirituais, ele viu todo o exército inimigo, mas acima do exército inimigo tinha um exército muito maior, que era o exército do céu, com cavalos, com carros, com anjos. Ei, irmão, você está olhando para a oposição errada, você está olhando para o lugar errado. Você não tem que olhar para a oposição, você não tem que olhar para aquilo que vem contra você, mas você tem que olhar para o alto, você tem que olhar para os exércitos que estão ao seu favor. A Bíblia diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Geazi imediatamente ficou confiante, porque ele entendeu que quem lutava contra ele era menor do que quem lutava a favor dele. Entende isso? Quem luta a seu favor é maior do que quem luta contra você. E por último, entenda algo, que quando vem a oposição, Deus lutará por você nessa batalha. Olha o que diz o capítulo 19, a partir do versículo 32. Isaías está profetizando e dizendo, portanto assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria,
ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Ei, irmão, você tem que aplaudir a Deus aí, não, você não pode ficar parado. Ezequias não moveu uma palha, Deus fez todo o serviço, irmão. Ezequias apenas descansou no Senhor. Ele apenas disse: Pai, agora a luta é tua. E Deus falou com ele: não vai sair uma flecha do acampamento inimigo. Ei, irmão, por mais que a oposição esteja te ameaçando, entenda algo: Deus vai acabar com toda a oposição contra a sua vida. Não vai haver uma flecha do acampamento inimigo. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: não vai haver uma flecha do acampamento inimigo. Deus não vai deixar que saia uma flecha, irmão. Vai ser só palavras contra a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus luta por você. Sabe aquela causa financeira, aquela causa que para os olhos humanos não tem possibilidade, Deus está lutando por você. Sabe aquela enfermidade que todo mundo fala que não tem cura, Deus está lutando por você. Sabe aquele problema na sua família que já separou várias pessoas, Deus está lutando pela sua família. Sabe aquela causa na justiça que há muito tempo não tem resposta, Deus está lutando por você. Ei, irmão, não adianta vir a oposição, Deus está lutando por você. Aleluia. Você não pode perder esse entendimento, irmão. Não esmoreça, não entristeça. Você não está lutando sozinho. Você não está sozinho nessa batalha. Deus está com você. Deus está contigo. Por mais venha a oposição, e ela vai vir, mas não entristeça o vosso coração. Sabe por quê? Porque Deus está lutando por você. O louvor, por favor. Eu recebi um testemunho esses dias de uma pessoa que não tinha a dimensão do que era um relacionamento com Deus. E ela me passou o testemunho dela, de que no momento difícil, onde a sua mãe estava diagnosticada até com câncer, ela viu a sua fé abalada, ela viu que havia uma oposição. E ela questionava por que daquilo. Até que no seu trabalho, foi tentar imprimir algumas etiquetas para colocar nos produtos, e a impressora não funcionou. E aí, ao desligar a impressora, saíram algumas folhas.
e naquelas folhas vinha um versículo bíblico de que Deus estava com ela. E aí ela pôde entender que independente da oposição, independente da situação, Deus estava lutando as lutas dela. O que muitas das vezes nós não entendemos é a forma de Deus agir. E aí nós ficamos nos perguntando: será que Deus realmente está lutando a minha luta? Será que Deus tem ouvido a minha oração? Irmão, entenda algo. O que Deus tem para você, nem o inferno pode tirar. Aquilo que Deus tem para a sua vida, pode vir a oposição que vier, mas como diz a própria Bíblia, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A oposição ela pode vir e ela vai vir. Mas entenda algo. Se estamos buscando a Deus, se estamos lutando com Deus, a causa não é nossa, a causa é dele. Se levante no seu lugar, por favor. Talvez você está aqui nessa noite e a oposição na sua vida tem se levantado de forma muito forte. Mas entenda algo: quando você deposita toda a sua confiança em Deus, quando você envia para Ele todas as suas ansiedades, a Bíblia diz que Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem cuidado da sua casa, Ele tem cuidado da sua família. Meu irmão, não se desespere, porque a sua causa ela não é só sua, Deus está junto com você nela. A situação que você está vivendo, você não está vivendo sozinho. Deus está com você, todos os dias agindo na sua vida, formando o seu caráter. Porque lá na frente, quando você gritar o hino da vitória, você vai olhar para trás e vai dizer: realmente Deus agiu. Por isso nós temos que confiar nele. Por isso que nós temos que depositar toda a nossa vida no altar dele. Porque quando nós fazemos isso, ele tem cuidado de nós. Amém? Feche os teus olhos aí, comece a orar.